Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, finalizando esse período que conhecemos como República da Espada, vendo agora o governo de Floriano Peixoto. Bom, nas últimas duas aulas, nós estudamos sobre Deodoro da Fonseca, correto? Vimos que foi ele quem liderou o ato de proclamação da República e logo após isso assumiu um governo provisório. O governo provisório durou de 1889 até 1891, que foi o ano em que a Constituição enfim foi finalizada e pudemos realizar as eleições. Nessas eleições, Deodoro da Fonseca sai vitorioso concorrendo a presidente. No entanto, o vice-presidente eleito foi de outra chapa. E no caso, era o Marechal Floriano Peixoto. Vimos que a partir dessas eleições se inicia o governo constitucional de Deodoro, e agora acompanhado de uma forte oposição a ele no Congresso Nacional. O presidente e os parlamentares viviam se bicando, e por conta disso, Deodoro se irrita e põe em prática uma medida completamente autoritária e inconstitucional. Ele decreta estado de sítio, fecha o Congresso Nacional e prende vários políticos de oposição. Essa medida desencadeia uma forte reação contra ele. Entre muitas outras coisas, a primeira revolta da Armada, que foi a principal responsável por fazê-lo renunciar ao seu cargo de presidente. E após a sua renúncia, quem vai sentar na cadeira presidencial, logicamente, vai ser o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto. E é justamente sobre o período de sua administração que nós vamos falar na aula de hoje. E como eu tenho certeza que você já está com seu material de anotação em mãos, já sabe que é para copiar as caixas de texto, né? Pois elas irão auxiliá-lo na revisão desse conteúdo. Já sabe também que é para desligar as notificações do cocoto e da cocota. Já sabe que é para estar em um local tranquilo, sem perturbações, sem distrações alheias. Como vocês já sabem e já fizeram isso tudo, vamos seguir para a aula de hoje. Pessoal, o governo de Floriano Peixoto vai acontecer de 1891 até 1894, tá? Ou seja, ele vai concluir, mesmo que aos trancos e barrancos, todo o mandato que seria de Deodoro da Fonseca. E é sempre bom a gente começar do início, né? Então vamos começar falando sobre as primeiras medidas do governo Floriano Peixoto, que ele fez assim que ele entrou no poder. Vamos lá então. Primeiramente, entendam que a sua ascensão ao poder foi considerada na época como uma volta à normalidade. Porque assim que ele assumiu, o estado de sítio foi suspenso, ele logo ordenou a reabertura do Congresso Nacional e o afastamento também dos governadores que apoiaram o golpe de Deodoro. Já em relação à economia, para o terror dos cafeicultores, Floriano continuou apostando suas cartas na industrialização. Facilitou a importação de equipamentos industriais e fez concessões de financiamento aos empresários da indústria. Autorizou o Banco do Brasil a abrir uma linha de crédito de 100 mil contos réis para esse pessoalzinho aí. Agora, sobre a emissão de papel moeda, a gente lembra que no governo Deodoro isso deu muito problema, né? Porque os bancos emitiram muito mais dinheiro do que era necessário e acabou gerando inflação. Agora, no governo Floriano, os bancos estão proibidos de emitir papel moeda. Isso se torna uma responsabilidade exclusiva do governo federal. Outro ponto importante a saber é que Floriano, com uma razoável dose de paternalismo, quis conquistar a simpatia das camadas urbanas também, focando em algumas medidas populares, como a redução no preço dos aluguéis de habitação, a redução no preço das carnes, e aprovou uma lei que previa a construção de casas populares. Beleza? Mas pessoal, apesar desse perfil popular do presidente, como nada é perfeito, Floriano também atraiu para si muitos opositores, tá?
principalmente por suas doses de autoritarismo. Como a gente vê, era difícil os militares da época se escapar dessa característica aí, né? E além disso, seu nacionalismo exacerbado era muito mal visto no exterior e acabava por prejudicar as exportações do café. Então esse era mais um ponto que atraía opositores para o seu governo. Agora se liga, os oposicionistas queriam que fosse realizada uma nova eleição, porque se firmavam na ideia de que o governo de Floriano Peixoto não era constitucional. Floriano Peixoto foi eleito vice, não foi eleito presidente. E de acordo com a Constituição, o vice-presidente só poderia assumir a presidência caso houvesse decorrido já 2 anos de mandato presidencial. E como a gente viu, Deodoro da Fonseca não ficou nem 1 ano, né? Ele entrou e saiu no ano de 1891. Foi no máximo ali 9 meses de governo. Então, realmente, de acordo com a Constituição, teria que ser realizado novas eleições. Até por conta disso, no dia 31 de março de 1892, 13 generais enviaram ao presidente uma carta manifesto exigindo a convocação dessas novas eleições. Porém, Floriano Peixoto não se rendeu a isso e não levou de boa essa situação também. Ao receber esse documento, ele puniu os militares e os afastou das Forças Armadas. E só aproveitando o momento, tá? A título de curiosidade, pessoal, Floriano Peixoto era conhecido como o Marechal de Ferro, justamente pela maneira como ele lidava com a oposição e com seus adversários políticos. E talvez esse seja o maior motivo que fez com que ele permanecesse no poder durante todo o seu mandato. Mas não acaba por aí, tá? Ainda no assunto da oposição ao governo de Floriano Peixoto, em setembro de 1893, deu-se início à Segunda Revolta da Armada. E foi mais ou menos nos mesmos moldes que ocorreu a primeira. Liderados novamente pelo almirante Custódio José de Melo, 15 navios ancorados na Baía da Guanabara viraram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade, caso o presidente não convocasse novas eleições. Porém, diferentemente de Deodoro, que se rendeu nesse momento, Floriano Peixoto mostrou o porquê chamavam ele de Marechal de Ferro e não se rendeu. Por conta disso, entre setembro de 1893 até março de 1894, a cidade do Rio de Janeiro foi constantemente bombardeada, enquanto o exército e as fortalezas em terra respondiam ao fogo dos navios. Nesse momento, a popularidade de Floriano também ajudou um pouco. Foi possível organizar vários batalhões de voluntários que guarneciam as praias e impediam o desembarque de marinheiros rebeldes. O Marechal de Ferro também encomendou às pressas novos navios de guerra para fazer frente aos opositores. E no dia 10 de março de 1894, os rebeldes foram, enfim, derrotados. E é isso que nós precisamos saber sobre a frente opositora ao governo de Floriano Peixoto. Agora, partindo para o último assunto dessa aula, chegou o momento de falarmos sobre a Revolução Federalista. Esse movimento teve início em 1893 no estado do Rio Grande do Sul, depois se alastrando para toda a região sulista, né? Santa Catarina e Paraná. E pessoal, esse foi um violento conflito entre 2 partidos políticos lá do Rio Grande do Sul, tá? O PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, e o Partido Federalista. E para vocês entenderem mais ou menos o que estava acontecendo, o PRR, também apelidados como pica-paus, eram liderados por Júlio de Castilhos, tinham o apoio do presidente Floriano Peixoto, defendiam um governo presidencialista, um sistema republicano, e eram adeptos do positivismo. Agora, presta atenção. Por outro lado, como oposição ao PRR, tínhamos o Partido Federalista, que também eram apelidados como Maragatos e liderados por Silveira Martins. Esse pessoalzinho também defendia um sistema republicano, mas um sistema parlamentarista. Eles eram completamente contrários a Júlio de Castilhos e aquela centralização política vigente, sabe?
O maior interesse deles era em revogar a Constituição Gaúcha e uma de suas principais características foi se unir à Segunda Revolta da Armada. E você pode estar aí se perguntando, poxa, a Segunda Revolta da Armada aconteceu lá no Rio de Janeiro. Como é que isso se expandiu tanto? Pois é, pessoal. A Revolução Federalista devia ter sido apenas um conflito local. Porém, assim que ela estourou, o presidente Floriano Peixoto logo saiu em defesa do governador ameaçado, no caso, o Júlio de Castilhos. E nesse momento, os opositores ao presidente Floriano Peixoto começaram a apoiar o movimento federalista. E dessa forma, um conflito que devia ter sido local se transformou em um conflito nacional. Mas por fim, os rebeldes foram derrotados na Batalha da Lapa. E um fato interessante, no meio desse fogo cruzado todo aí, as forças de Floriano conquistaram a cidade do Desterro, e a partir desse momento, essa cidade começou a ser chamada de Florianópolis. Bacana, né? Sabia disso? Se sabia, deixa aí nos comentários. Bom, estamos chegando aí ao fim de mais uma aula. Eu espero de verdade ter contribuído da melhor forma com o seu entendimento. Por aqui, estamos encerrando a República da Espada. E no próximo encontro, vamos começar a falar o que foi a República Oligárquica. Te vejo na próxima aula, então. Foi um grande prazer para mim. Tamo junto. Até a próxima e tchau, tchau.